Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namastê. Swami nos apresenta um mantra Shiva Sankalpa, que ocorre, este verso ocorre no Mahanyasa, que é cantado geralmente antes de alguma coisa. É Kadasa Rudra Abhiseka, ok? Que, que os mantras Shiva são tão belos que a minha mente tenha pensamentos auspiciosos, né? Então, são mantras que invocam o poder do Senhor para que a minha mente seja purificada através de pensamentos positivos para início de conversa, e then pensamentos auspiciosos, né? Que a minha mente tenha pensamentos auspiciosos. E um dos pensamentos auspiciosos que existe é tudo que existe ao meu redor, todos os corpos, todas as pernas, todos os olhos, todos os rostos, são somente, né, o Senhor, né? Eu só vejo você. Que a minha mente consiga manter esta visão, essa perspectiva, né? Quando Arjuna consegue apreciar isso, ele olha para trás, ele olha para cima, ele olha para baixo, ele olha em todas as direções, ele só vê o Senhor. Aquele momento de total clareza de visão, clareza de compreensão, clareza de sabedoria, né? Ele aprecia tudo. E aí o que que ocorre com Arjuna? Quando Arjuna observa a grandiosidade de Krishna, o Senhor Krishna, né? Ele entra naquela crise de culpa que nós vimos já na aula passada, né? Ele fala, meu Deus, eu me comportei no passado de modo tão inadequado com o Lord, né? Eu não fui realmente uma pessoa respeitosa e humilde lidando com o Lord Krishna, porque eu pensava que ele fosse simplesmente o meu vizinho e o meu aliado nesta guerra, né? Eu não sabia que ele era um avatar do Senhor, ele era o próprio Senhor, né? Aparecendo como um avatar. Não que Krishna tenha se sentido ofendido, desrespeitado, humilhado, não. Somente as pessoas se sentem desrespeitadas porque elas dependem do respeito do outro, né? Mas um sábio do calibre, né, de Krishna, não importa o quanto alguém possa desrespeitá-lo, né, ele jamais se sentirá humilhado ou desrespeitado, né? Eu estava tendo uma conversa com o Mark ontem de noite aqui, quando eu lembrei que nos relacionamentos humanos existe sempre potencial para conflito, né? E disputas, brigas de respeito, né? Essas coisas, né? E aí eu lembrei de Ramana Maharaj, que foi uma das pessoas mais pacíficas, mais radiantemente bonitas, né? E ainda assim, o ashram foi crescendo ao redor dele, e ele não queria aquele ashram, mas aí ele se tornou, ele se rendeu ao ashram em torno da lua, e depois aqueles discípulos mais rajásicos, né? Aqueles discípulos mais competitivos, eles estavam disputando para ver quem que ia ter o poder de administração do ashram. E aí, no final, Ramana entregou a administração a uma pessoa. E a essa outra pessoa, que era uma pessoa muito ativa, né, etc., ela ficou tão indignada que atacou Ramana e levou a Ramana para a justiça e tiveram diversas sessões na corte de justiça lá no sul da Índia,
para que Ramana se defendesse de todas as acusações desse devoto que inventou um monte de história louca porque o amor virou ódio. O amor vira ódio muito facilmente nas relações humanas, né? E eu estava lembrando porque eu devo ter deixado isso nos Estados Unidos, um CD de uma pessoa que relata todo o diálogo naquela corte de justiça, Ramana sem nenhum advogado de defesa, simplesmente respondendo com aquela fraldona dele branca, né? Vestido como ele sempre foi vestido, e ele respondendo, mas de uma coisa, de uma sabedoria, mas de uma indiferença, de um vairagya, de uma liberdade contra todas aquelas. Mas de uma beleza que eu estava conversando com o Marco, eu falei assim, não, se eu tiver a oportunidade de voltar nos Estados Unidos, e se as minhas coisas ainda estiverem guardadas lá, eu vou achar esse CD que conta, né? Seria até melhor gravar ele, colocar no, no, no Drive here. É, mas por quê? Porque uma pessoa do calibre de Ramana jamais vai se sentir desrespeitado, né? Jamais vai se sentir ofendido. Então, Krishna, Arjuna estava se sentindo, oh meu Deus, eu ofendi, insultei isso e aquilo, eu me sinto culpado, né? E Krishna está dizendo, não, vai tranquilo, né? Todos os insultos que eu fiz por você, todas as ofensas que eu fiz por você. E aí o Swami diz que na cultura védica a gente apresenta o universo que é configurado a partir dos cinco elementos, né? Como manifestação daquilo que é Deus, Deus aparecendo como tudo isso, né? E a gente precisa ter uma atitude de respeito, reverência, né? Para com o meio ambiente ao nosso redor, né? A gente não precisa de respeitar somente os seres vivos, os seres que se movem, né? Os jivas do reino vegetal, a gente precisa respeitar tudo, a terra inerte, né? Tudo que nos apoia, né? Na cultura hindu, nós dizemos que desrespeitar o barro é uma ofensa terrível a Deus, né? Já me dizer assim, pô, mas como desrespeitar a Deus? É difícil imaginar como você vai desrespeitar a argila, né? Mas a gente sabe que existem possibilidades. Você tem uma fábrica, a sua fábrica é numa zona que tem muita argila, né? Poderia ser uma outra composição de terra, e você pega todos os resíduos tóxicos e joga diretamente na terra, né? Você está sendo desrespeitoso, né? Você está poluindo, você está contaminando, você está destruindo micro-organismos, vidas. E então essa cultura que nos diz que é melhor respeitar tudo, porque tudo é somente Bhagwan. A terra também é Bhagwan, a argila também é Bhagwan, a água é Bhagwan. Nunca desrespeite a água. E aí ele entra um pouco no conceito que é mais cultural, védico, né, do passado. Você tem que ter um respeito tão grande à água, porque só indo na Índia para compreender essas passagens aqui. Quando você vai na Índia, não a Índia moderna, mas quando você vai naquilo que era considerado até pouco tempo a capital espiritual da Índia, que era Tiruvannamalai, ou Rishikesh, né? Quando você vai lá, você percebe essa devoção, ela é densa no ar, entendeu? Você sente essa devoção ao Senhor. Em quase todas as interações, você vê as pessoas, né? Fazendo alguns rituais, entendeu? E namastê, isso e aquilo. Mas é só indo lá para compreender isso. Aí é fácil você compreender que a pessoa entre no rio, que é considerado água, um elemento sagrado, e a água é tão importante no sul da Índia, por exemplo, né? Que você não vai lá e vai ficar cuspindo e fazendo xixi na água. É compreensível também, dentro daquela cultura, que você pode admitir isso, de fato cuspir, fazer xixi na água. Agora que eu sei que a água é Ishwara, aí você fala assim, porra, Ishwara, mas e agora? Como é que eu faço? Onde é que eu vou fazer o meu xixi? Se eu fizer na terra, eu estou mijando em cima de você. Se eu fizer na água, eu estou fazendo xixi em cima de você. Então,
isso a gente não precisa levar ao pé da letra, literalmente, mas compreender as nuances, né? Os significados implícitos aqui, que é um respeito e uma reverência enorme para com os elementos. Mas a gente tem que fazer xixi em algum lugar, né? Mas, não, então vamos criar um sistema que quando a gente faz xixi, ele vai para o espaço. Porra, mas o espaço também é Ishvara, né? Então diz assim, você tem que saber que tudo é Ishvara. Quando estiver chovendo, não fique brabo com a água, dizendo, pô, tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Você sai correndo dizendo, maldita chuva, né? Odeio, olha que horrível esse tempo, né? As pessoas em geral dizem, se está chovendo, assim, nossa, que tempo miserável, que tempo horrível, tá feia a coisa aqui, né? Mas não, a água é um dos elementos, né? Sem o qual a vida não é possível, né? Aí eu falo, quando estiver chovendo, você não corre reclamando da água, entendeu? E muito menos você está vindo da aula do Gita, você está com o livro do Bhagavad Gita, você cobre a sua cabeça com o livro, é ainda mais desrespeitoso ainda, né? O pior de tudo é você tentar fugir da chuva, colocando o livro do Gita em cima da sua cabeça para molhar os cabelos maravilhosos. Ele disse, se estiver chovendo, é melhor você se cobrir para evitar um resfriado, né? Mas não tenha uma atitude negativa, reclamona, não, a respeito da chuva, porque é uma expressão de Deus. Todos os seres vivos são expressões de Deus. Não é fácil ficar aqui em casa procurando as, como é que chama mesmo? Traça. Você sabe o que que é traça? Aquela coisinha que vai subindo assim? Eu entrei em contato com o mundo das traças quando eu descobri que eles estão fazendo buraquinho no sofá, na poltrona, nas roupas. Aí eu lembrei, sim, é traça. Eu lembro quando eu era pequeno, traça, como faz, como não faz. E, né, eu não quero que eles façam buraco das minhas coisas, no entanto eu esmago umas traças, né? Porque eu tô bravo que está estragando uma poltrona, né? Que é bacana, né? Mas em outros momentos eu estou por aí passando a vassoura, pegando e jogando as traças para fora, porque se você começa a ver tudo como a glória do Senhor, né? Aí você vai virar um iogue, porque para mim ir daqui até meu galinheiro, eu acabo assassinando um monte de inseto e formigas no chão. Então agora eu estou estudando leis, sadhanas de yoga para conseguir caminhar por aí sem pisar, levitando, né? Viajando e tomando cuidado para não machucar os insetos que vivem no ar também, né? Então, tudo isso seria muito extremo, uma brincadeira, né? Mas o importante é a gente ter uma certa atitude. Que nem aqui o meu vizinho com galinheiro, com 30 e tantas galinhas, aí um cachorro de alguém fugiu, dois cachorros, e no meio da noite foram lá e mataram todas as galinhas. Aí a primeira reação do Giba é assim, vamos dar um tiro, vamos matar esses cachorros, eles prenderam os cachorros, né, com um laço, pá. Mata, não mata, não, vamos esperar o dono, isso e aquilo. Os cachorros na maior inocência, né? Eles são isentos de qualquer culpa, eles não respeitaram Deus, porque é o instinto animal dele. Então, a gente tem que pensar duas vezes, né? Porque o livre-arbítrio, a inteligência humana, traz uma responsabilidade enorme que os cachorros não têm, entendeu? Que os outros animais não têm, né? Então, essa passagem deste verso aqui, Surya Namaskara, Arjuna diz, ainda, o capítulo 11 do Gita, você é o pai deste mundo, você é o pai, o criador, né? Do mundo móvel e do mundo imóvel, né? Do mundo senciente e do mundo inerte. No mundo senciente
existem objetos que são fixos no chão e que não se movem, mas existem outros, muitos, que se movem. Você é o Pai, o Criador do mundo, móvel e imóvel. Você é o adorável e o professor do professor. Você é o Adi Guru, o guru de todos. Não há ninguém como você. Você pode haver um outro superior a você? Impossível, porque você é o Adi Guru. É. Este verso foi apresentado na aula passada, diz o Swami, diz que Krishna, ou Bhagavan, é o pai do universo. Temos que ver duas coisas, assim. O ensinamento védico é três estágios. Eu já disse isso antes, filosoficamente. Primeiramente, nós diremos, Bhagavan cria o mundo, né? Esse é um estágio, primeiro estágio. Bhagavan criou o mundo. Deus criou o mundo? Sim. Ok. Não existe criação sem uma criação. A gente não quer entrar nos detalhes como ele criou, a gente aceita qualquer elaboração que diga que ele criou, porque ele é omnisciente e ele tem conhecimento, ele é capaz de fazer tudo em 6 dias, né? Então, um estágio mais avançado, estágio 2 aqui, é que Bhagwan não criou o mundo, ele simplesmente se torna o mundo, né? Então, nós entramos no âmbito de Deus, o Criador, que não é separado da criação, ele se apresenta como a criação, né? O mundo é o próprio Criador, é o estágio que nós estamos, né, analisando aqui, né? Ver o mundo manifesto como o corpo do Criador, a totalidade manifesta do Criador. No último estágio, o terceiro estágio, é que Bhagwan, né, ele aparece como o mundo, mas ele aparece sem sofrer nenhumas mudanças. Então, o que que ele está dizendo? O significado implícito ali, né, é que o Bhagwan, o Krishna, o Ishvara, ele não se torna o mundo, ele não cria o mundo, ele aparece como o mundo sem se modificar. Então, ele é o substrato, né? Ele é o adstana, ele é o pano de fundo, ele é o apoio no qual o mundo é aparentemente projetado. Por quê? Porque no mundo da projeção aparente, tudo se modifica de momento em momento, tudo sofre mudanças constantes. E aqui ele diz, ele aparece como mundo, porém ele é nirvikara, ele não sofre mudança. Então ele é satya, o mundo é mitya. Então o terceiro estágio de compreensão de Deus é o Deus em sua natureza nirguna como princípio nirvikara, que não sofre mudança alguma e simplesmente aparece devido a um determinado poder de Maya, né? Tal qual o mundo dos sonhos aparece devido a um determinado poder. Esse mundo do Vyavahárika aparece através de um determinado poder. Do mesmo modo, a serpente aparece na corda devido a um determinado poder. Nós dizemos a ignorância humana, a vidya, né? Então, esse primeiro estágio é chamado de Ninitta Karanam, né? É a causa inteligente. Ele cria, por quê? Porque ele é o cara. Ele tem uma inteligência que a gente não compreende, mas ele cria o universo através da inteligência, né? Então, ele é a causa inteligente, ele cria este universo. O segundo estágio é chamado de Karana Ishvara, é a causa material. Segundo estágio, você não somente compreendeu que ele criou o universo, porque ele é omnisciente, ele tem o conhecimento de tudo, ninguém sabe como, mas ele cria. Mas permanece sempre uma sensação que ele cria, mas como toda a criação que nós testemunhamos, o Criador permanece separado da criação. Se um carpinteiro faz uma mesa bacana com 6 cadeiras, ele não está embutido na mesa, ele permanece separado. Por quê? Porque ele é a causa eficiente, a causa, né, inteligente, ele é um know-how, né? Então, no segundo estágio, as escrituras dizem ele é a causa material, de tal modo que ele existe embutido na criação. Ele não é separado da criação como o carpinteiro é separado de uma mesa que ele produziu, né? Então, quando a gente vê este senhor
como a causa material, né? A gente vê ele manifesto como a totalidade de todos os nomes e formas do cosmos. O terceiro estágio é chamado Vivarta Upadana, Karana, o Senhor como causa material imutável. Ele é a causa material, mas ele não possui nenhum atributo, ele não tem a possibilidade de se modificar, porque somente coisas com atributos são sujeitas a modificações. Ele permanece como o substrato, do mesmo modo que o espaço permanece inalterado a partir, né, apesar do desenvolvimento dos outros quatro elementos, o espaço permanece intocado, né? Então, do mesmo modo, este Senhor, ele é, além da causa material, ou se nós quisermos, a gente diz, ele é uma causa material imutável, porque todas as outras causas materiais, elas produzem transformação ou mudança ou modificação. Até mesmo o conceito de Ishvara, que se tornou o mundo, ele tem uma lógica implícita que ele se transformou no mundo. Aí o terceiro nível está dizendo, não, o verdadeiro Ishvara é Nirguna, ele não é sujeito a nenhuma mudança, nenhuma transformação, ele é o substrato, né? É um senhor sem forma, é um senhor sem nome, sem atributos, sem características, sem qualidades. Então, este é a compreensão final, né, do que seja Deus, Nirguna Deus, livre de atributos, livre de ações, livre de modificações, e tudo existe dentro do âmbito desta consciência existência, que é a real natureza de Jiva, Jagata e Ishvara, o Criador, Saguna Ishvara. Arjuna está aqui e ele diz: Você é o pai deste mundo, você é o mundo, você é tanto o pai como você é o filho, né? Toda a criação consistindo de os seres sencientes e inertes, dos seres móveis e imóveis, dos seres que se movem e não se movem, você é o pai, você é o adorado por todos. No Veda é dito, a mãe é uma deusa e o pai é o Deus, né? Agora mesmo vimos, pai tem que ser respeitado e Deus é o pai dos pais. No âmbito da nossa experiência humana, familiar, está sofrendo um ataque monstruoso, cultural, né? Os pais, a princípio, deveriam ser respeitados pelos filhos, mas as culturas enlouqueceram ao ponto que os filhos não. Mas que história é essa de respeito? Isso é coisa do século passado, né? Eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, né? Então, o pai tem que ser respeitado. Imagine Deus, que é o Pai universal, o Criador do mundo. Você é o criador da tradição védica vedântica, dos ensinos das escrituras revelados por você e somente você. Tudo isso foi iniciado por você. Então, esse é o conceito do Adi Guru, Adi Shankaracharya, o guru original, o primeiro guru, Adi Guru. Também é por isso que você é o guru original, né? Aquele que revelou os Vedas a Saguneshwara, né? Que por sua vez passou adiante aos rishis, que por sua vez manteve vivo essa tradição. Desde o primeiro guru, que é você, Satitananda Brahmana, o ser consciência pura, original, passando até Shankaracharya, chegando até o meu guru aqui presente, né? Então você é tudo, né? Você é o guru original, Shankaracharya, o nosso guru e os devotos e os discípulos. Você, Nirguna Brahman, você não é somente pai, você também é o guru dos gurus. Você é o mais adorável dos gurus. Você é o Pujaha Guru, o mais adorado dos gurus. Você é o guru superior, como diz nesse verso,
porque é o único guru que não foi um discípulo. Os gurus inferiores, inclusive Shankaracharya, eles tiveram que ser discípulos para mais tarde se tornarem gurus, né? Nos dias de hoje, muita gente pensa que guru é um status importante e eles querem obter um status de guru sem ser discípulos. Mas somente você, Krishna, guru, é o guru original que não precisou ser um discípulo. Você é superior a todos os gurus, guru original. Ele nunca precisou ser um discípulo, um shishya. Ele nunca precisou estudar as escrituras com a ajuda de um professor. É o único guru que não precisou do relacionamento param, discípulo, guru. E nos dias de hoje você vê essas galeras todas, guru, né? Eu escrevi um comentáriozinho de uma post. Eu vou postar depois da aula, vou postar no Vedão Brasil, porque é interessante, né? Uma passagem na qual Ramana Maharaj fala que critica as pessoas vaidosas, orgulhosas, que se dizem gurus por aí, né? E aí a galera adora, né? Faz como, sim, ninguém precisa de guru, isso e aquilo, blá, 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 blá. Aí eu fiz um comentáriozinho, acho que provavelmente ninguém gostou, e vou ver se alguém gostou. Mas é que até que Shankaracharya precisou ser um discípulo, porque essa é a tradição. Shankaracharya, que é um grande guru, tudo bem, mas ele mesmo precisou ser um discípulo de Govinda Bhagavatapada, que foi o seu grande guru, mas ele mesmo era um discípulo, era um estudante. Todo mundo, todo mundo que ensina é um guru relativo, o único guru absoluto é você, Krishna Guru. Ele é um guru sem guru e ele é um pai sem pai. Ah, então ele é um órfão? Não. Ele é além da causalidade. Nada causou ele. Ele existe num outro âmbito, numa outra ordem de realidade chamada Satya, né? Ele não é apenas um pai sem pai, mas ele é um guru sem guru. Guru sem guru aqui é chamado de guru superior, mestre espiritual supremo, Adi Guru, guru original. Portanto, não há ninguém igual a você, Krishna está exaltando para o nosso deleite, né? Deleite se diz? Para o nosso deleite, ele está exaltando a glória do Criador em sua natureza saguna e nirguna, né? Não existe nada superior a você, você é incomparável. Então, ele está tentando, né, se redimir pela falta de reverência e devoção que ele expressou a Krishna no passado, né? Você é o único princípio ilimitado e infinito. Quando eu digo que não há nada, só existe um infinito, por que que a ilimitação é não dual por natureza? Você não mais pode considerar a ilimitação um em relação a uma ilimitação 2 em relação a uma ilimitação 3. Ilimitação, não limitação, é um princípio não dual. Porque se existe algo ilimitado, só pode ser um ilimitado, porque se existem dois ilimitados, o segundo ilimitado irá limitar o primeiro ilimitado. Então, quando a gente fala de ilimitação e de infinito, a gente está falando da não dualidade, da natureza não dual da existência consciência, infinitamente não limitada. Não existe mais infinito do que você, Lord Krishna. Não existe mais ilimitado do que você. Você é incomparável, além dos três mundos. Não somente você é incomparável, a sua glória, o seu poder, então você é o Senhor da glória incomparável. Ok. Apratimaha Prabhavaha.
ó Senhor da glória incomparável. O verso 44, portanto, saudando e prostrando diante a ti, eu propicio, eu te propicio como adorável, incomparável Senhor. Ó Senhor, você deve perdoar minhas ofensas e as minhas reverências passadas, assim como um bom pai perdoa as ofensas dos seus filhos, né? É uma analogia bacana. Assim como um amigo de verdade perdoa as limitações e os defeitos dos amigos. E assim como uma esposa perdoa, né, os, os erros e ofensas do marido, né? Você vê que eu deliberadamente inverti, porque a cultura védica, naquele tempo principalmente, né, o marido ele era considerado o guru da esposa, a esposa naqueles, por questões culturais, ela não tinha acesso à sabedoria védica na época, e o marido era aquele que devia orientar a esposa, né? Então, você é o Senhor, é o Pai dos pais, e você, eu confio que você irá me perdoar, porque eu agi como eu agi por falta de maturidade, eu fui um pouco inadequado, né? Por falta de maturidade. A culpa de Arjuna continua perturbando um pouco a mente dele. Ele não cometeu nenhuma ofensa séria, é simplesmente uma expressão da imaturidade sua, né? Ele não violou realmente o Dharma, ele não prejudicou, ele não machucou, ele não ofendeu Krishna, ele simplesmente ele fez aquilo. Ele não foi como aqueles em torno a Jesus, na história de Cristo, né, de Jesus, que chegaram ao extremo de assassiná-lo pregando na cruz. Aquilo ali era, né, uma ignorância, mas ainda assim, né, a beleza da escritura, né, bíblica, naquele momento no qual, né, Jesus diz: perdoe, ó Senhor, perdoe a todos esses, porque eles são imaturos e ignorantes, eles não sabem o que estão fazendo, né? Então, não, Krishna, Arjuna não estava fazendo nada de extremo nesse sentido, né? Mas ainda assim a sensibilidade dele era tão profunda que ele, né, estava assim, putz, como é que eu não conseguia te ver como eu vejo você agora, né? Então, tratar Deus como amigo é algo que é muito bem aceito na literatura devocional dos Vedas, né? Tratar Deus como um amigo, né, é algo, né, é chamado tecnicamente Sakya Bhakti, serviço devocional baseado na amizade com Deus. Eu não sei muito bem disso, mas eu compreendo que tem as suas vantagens este relacionamento no qual o devoto vê o Senhor como um pai amigo, né? Uma pessoa que perdoa realmente, né? Então, nesta passagem aqui, desta literatura devocional Bhakti, né, do Sakya Bhakti. O número um é Shravana, ouvir os nomes e as histórias sobre Deus. São 9 tipos de sadhanas devocionais. Ouvir os nomes e as histórias sobre Deus, cantando sobre Deus, Kirtanam, Smaranam, lembrando de Deus ao longo do dia a dia, Vishnu Padasavanam, render-se aos pés de Deus, Arkanam, adorando Deus, Vandanam, louvando Deus com submissão, Dasya, servindo a Deus, Sankhya, desenvolvendo uma amizade com Deus. É o ponto número 8 aqui que o Swami quis exaltar. E o último é que você se entrega a Deus através da autorrealização ou samadhi, né? Samadhi aqui é o Vedântico Samadhi, porque tem aqui a autorrealização, compreendendo que eu sou de mesma natureza de Nirguna Brahman. Tratar o Senhor como amigo é aceitável na nossa cultura, mas ainda assim a Juna se sente mal, como se ele tivesse cometido um erro muito grave, né?
Ok. Então, o Swami, ele explica um pouco mais essa irreverência que a Juna tinha, né, em relação a Krishna, muito compreensível, porque a Krishna, ele conhecia Krishna como realmente um amigo, um vizinho, um amigo poderoso, sábio, mas ainda assim, ele jamais, ele não estava preparado para compreender o nível da sabedoria do Krishna Guru. Aí o Swami fala um pouco a tipos de namaskaras, namaskaras para as pessoas de negócio que não têm muito tempo, namaskara de todo esse simbolismo, né? Que representam reverência e devoção ao Senhor. Mas isso, mais fundamentalmente, deve ocorrer interiormente, internamente. É uma atitude, né? Que vai além de simplesmente uma prostração física no chão, com a cabeça, com a barriga, com o peito, com tudo, né? As mãos. Então, é muito além disso, é uma prostração e reverência interior, né? Sastanga, né? A prostração reverencial, tocando o chão com as mãos, peito, testa, joelhos e pés, né? Isso eu lá no ashram de Brahmana Maharashi eu via isso, eu ficava assim, uau, né? Aí devagarzinho eu fui compreendendo um pouco disso, né? Muito pouco, né? Através do Swami Paramarthananda, ouvindo ele, né? Expondo esses ensinamentos. Eu faço essa prostração como uma compensação pela minha irreverência no passado. Bhagwan não se exaltou com nada disso. Bhagwan estava absolutamente em total positiva indiferença, sem receber nenhum lisonjeio, ou muito menos nenhuma ofensa, né? Se qualquer coisa, ele poderia se dizer, né? Vai tranquilo, meu filho, como se diz no Brasil, tranquilo, tranquilo, está tudo bem, né? Tem uma pessoa que eu não me lembro mais no meu percurso, né, de busca espiritual, eu tive contato com uma pessoa que costumava dizer assim, né, dizia para o seu devoto, para o seu estudante, assim, tranquilo, tudo bem, né? Você vai crescer, você vai crescer, você vai crescer, né? You will grow, you will grow, you will grow. Você vai crescer, você vai amadurecer, vai tranquilo, tá? Confiança. Então, o modo de acalmar, amadurecer, vai tranquilo, né? E assim a Juna ia se acalmando e perdendo aquele sentimento de culpa, né? Ou adorar o Senhor significa o Senhor de toda a criação. Então aqui tem um pouco de sânscrito. Então, Adyam significa o adorável, o único que merece namaskara realmente é você. Só que a gente acaba fazendo namaskara para todos na Índia, né? Na esperança que todos os namaskaras sejam transferidos para o Senhor, né? E ninguém retenha indevidamente esses namaskaras, né? Porque, fundamentalmente, ninguém merece namaskara, porque toda honra e glória pertence a você. Lembre-se da história do Kena Upanishad. Não posso nem falar da história, porque a gente vai ver no seminário de Joanópolis. Indra, ele se apropriou da glória, né, que pertence ao Senhor, e aí o Senhor teve que ensinar a Indra uma lição muito bacana. Agni recebeu glória e eles foram censurados, né? Indra, depois, ele recebeu a glória e compreendeu por que todo mundo estava sendo censurado, e aí ele se tornou um discípulo, né, de Ishwara e obteve o autoconhecimento.
Fundamentalmente, ninguém no mundo merece namaskar, é por isso que nós dizemos, mesmo que você fizer namaskar para um yani, ou um guru, ou um sannyasi, ou uma pessoa sábia, essa pessoa não coloca aquele namaskara no seu, ele não deposita no seu ego, né, na sua conta egóica, seu status de ego, né? Ele não coloca no bolso, ele não retém na máscara. Isso só é possível quando o indivíduo é genuinamente maduro e sábio, saber que tudo pertence a Ishvara. Se a pessoa indevidamente desenvolve essa apropriação indevida, ele está sofrendo de doença da iluminação, ele está se apropriando de algo que pertence a Ishvara, e isso inevitavelmente causa o declínio espiritual da pessoa. Portanto, ele deve imediatamente retornar ao relacionamento com o Guru, se entregar ao Senhor através da tradição Guru-discípulo, Guru Paramparam, uma sucessão ininterrupta de Gurus, entra no sistema Paramparam e aprende a não se apropriar da glória do Senhor, sacrificando o ego no fogo do sacrifício. Deus, eu propicio tudo isso a você. E com que propósito eu faço isso? Para que você me perdoe e esqueça todas as ofensas, todos os insultos que eu fiz a você no passado, as minhas irreverências, né? Você tem que perdoar e esquecer essas ofensas, tal qual um pai sábio jamais, né, mantém ou prende ou fica, como é que se diz? Retém ressentimento e mágoa e revanche contra os filhos, né? Vou deixar o resto desse texto para amanhã, mas a gente pode sempre improvisar e criar alguns satsangs. E amanhã a gente vai ter alguma questão. Amanhã eu devo estar melhor. Hoje eu tô, né? Eu estou em minha máxima forma. Alguém tem alguma reclamação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namaste.